Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Certinho? Isso aí, que bom. Graças ao nosso bom Deus. E falando em graças ao nosso bom Deus, a gente está aí nesse ano, esse mês, uma série, vai ser uma minissérie, na verdade, sobre Ele, sobre Deus. E eu te confesso que estou bem empolgado com esse tema, porque a gente fala de Jesus, Jesus, a gente sabe que Jesus é Deus é Jesus, né, tudo, mas a gente esquece de pegar e mencionar a palavra Deus. Eu sempre falo assim, Deus muito direto na minha vida, assim, como que Deus é para mim, o que Deus é para mim, mas às vezes fica algumas coisas assim vagas, sem a gente ter alguma explicação. Por quê? Porque na verdade a gente não consegue explicar Deus, a gente tem a nossa teoria, a gente tem a nossa tese, os filósofos eles têm a tese, como tem uns que não acreditam, e aí por aí vai. Mas tem um cara que a nossa amiga Regilane gosta muito, que é o Agostinho, teólogo e filósofo. Ele argumenta o nome, né, Deus, de uma forma tão assim, que eu preciso usar essa frase. Se ela vai usar na mensagem dela, eu não quero nem saber. Mas ele argumentava assim, que Deus é um ser necessário, já peguei, que não depende de nada além de si mesmo. E para existir e todas as coisas derivam à sua perfeição e à sua bondade. Ele só precisa dele. E aí, hoje eu cheguei aqui e falei assim, com o nosso brother Serginho, mano, o que é Deus? E ele pegou e fez assim, ó, respira. Aí eu queria fazer, respira. Respirou? Sentiu? Deus é o ar que respiramos, é todas as coisas que envolve, é todas as moléculas, o ar, é tudo que envolve ele, tudo que envolve a criação, porque Deus do início, desde o princípio, ele era e sempre será. E aí eu queria levar você, quem tem criança pequena, o Hugo estava por aí, cadê? Foi. Imagina você, numa ilha, vou usar nosso amigo de novo, Dani. Imagina, Dani, você, o Arthurzinho, chega assim para você assim, numa praia, que você está assim, tudo bonito, tudo lindo, praia, tudo, perfeição de Deus, óbvio. E aí ele fala assim, mãe, quem criou tudo isso? Ele vai sempre ouvir você falando de Deus, meu filho, ai meu Deus, né? Mas vai chegar uma hora que ele vai chegar e vai falar assim, mãe, se perguntar, né? Mas imagina essa conversa. Mãe, quem criou tudo isso? Aí você vai falar, foi Deus, meu filho. Deus criou tudo. Deus criou eu, criou você, criou todas as coisas. E aí, ele fala assim, mas como é Deus? A gente consegue ver Deus? Aí, obviamente, não sei, você vai falar assim, filho, olha tudo isso aí, está vendo a água? Toca na água. Está vendo essa areia? Toca na areia. E aí, talvez na sua cabeça você vai falar assim, ó, eu notei algumas coisas assim, ó. Deus é um ser, filho, supremo. Ele é um ser eterno. Ele é um ser imutável.
Ele é um ser incompreensível, difícil de explicar como detalhes, mas se você olhar, filho, para tudo isso daqui, você vê Ele. Deus também é poderoso. Deus também é inefável. Essa frase, essa palavra, ela é inefável. Eu lembro de um pastor amigo meu que ele falava assim: o poder é inefável, né? Deus é inefável. O que é isso? Algo que não dá para descrever, não dá para explicar. Não dá para explicar. E Deus também é invisível, mas ao mesmo tempo visível. Ele é sábio, ele é justo, ele é bom e é quem impossível de medir, de mensurar. E aí eu fico me pegando, eu estava pegando e falei assim, cara, será? Se o nosso filho, meu filho já está grande, mas meu filho chegasse e falasse comigo, como eu falei com você, Dani, do Arthurzinho, e aí eu ficava se explicando para ele como é Deus. E aí, a gente usa essa frase, tipo, Deus é tudo. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é o alfa, ômega e o fim. Tudo. Mãe, ainda está complicado. Aí, talvez, você se fala assim, tá, vou te explicar mais um pouquinho. Deus é um ser acessível, filho. Deus é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal, Ele é amoroso, Ele se manifestou no mundo através de uma pessoa. Para a pessoa de Jesus Cristo. Quem é essa pessoa? A pessoa de Jesus Cristo. Através para quê? Para continuar, para a gente ter um relacionamento com Ele. Para a gente ter, através dEle e do Espírito Santo, para a gente sentir Ele. Porque Ele só ia sentir o que nós passamos em forma de homem, como pessoa. E a gente vê Deus em forma de pessoa em Jesus Cristo. Então, veja bem, e a Bíblia toda vem colocando algumas coisas, sabe? O salmista, ele vem dizer para nós, em Salmos 90, no versículo 2, que antes de que nascesse os montes e criasse a terra e o mundo, a eternidade, e eternidade, tu és Deus. O salmista já dizia, então tudo que criou, Deus da antiguidade, Deus de tudo, desde o início, Ele era Deus. Isaías, ele vem falar também no capítulo 57, no versículo 15, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também no contrito e humilde de espírito, para que dar ânimo ao espírito humilde e o novo alento ao coração contrito. Cara, é muito surreal tudo isso. Ele está no alto, Ele está no baixo, Ele está em todo lugar. Já pegou naquele momento que você está sozinho, você fala assim, não tem ninguém. Eu não tenho ninguém. Algum momento da sua vida você já falou assim, eu estou sozinho. Ele está lá. Está pronto para você buscar, clamar Ele, gritar a Ele. E aí às vezes a gente não consegue, tem pessoas que não conseguem entender isso, por que algumas coisas acontecem na nossa vida, porque o nosso rumo tomou um rumo diferente, por que as coisas estão andando dessa forma? Porque é Deus que faz. Você é movido
pela esperança e pela fé, para que todas as coisas nele funcionem. E eu pegando isso, e eu fui buscando mais, e aí Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele vem falar que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, que não muda como sombra inconstante. Ele não muda. Não muda. Paulo vai falar também lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18, e que todos nós, com a face descoberta, contemplando a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Existe uma música que eu deixei até meu farol aceso lá, que estava escutando. Acho que o grupo é Preto no Branco. Ninguém explica Deus. É uma música que eu fiquei ouvindo e fiquei assim, viajando, porque realmente te leva, tipo assim, para entender. E ainda assim é difícil de compreender. E aí eu vou falar para você, Deus é Deus e pronto. E ponto final. Deus é Deus. Não dá para se discutir. Alguns se discutem em quem é ou quem não é. Os deuses, Deus do D maiúsculo, Deus do D minúsculo. Deus é Deus e ponto, acabou. Consegue entender? Ainda assim é difícil. Porque todas as coisas giram em torno dele, de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu respiro, tudo é por intermédio dele, para ele, por ele. É o Deus que ele é amor, ele sabe tudo que você passa e ele quer te ajudar. Ele também, o seu amor, ele não se merece. É porque ele te amou primeiro. Não é. Isso significa que o amor de Deus não depende de você. O amor de Deus depende dele. Ele nos amou primeiro, a ponto de dar o seu filho por nós. Cara, é muito difícil você, como um pai, e fazer um ato, sim, surreal, para que seja um sacrifício para toda a humanidade. Se a gente perguntar para você se você daria o seu filho para que morresse no lugar de alguém, você não faria. Não faria de jeito nenhum. Você não faz, não tem coragem. Mas ele, Deus, ele veio em forma de homem e se sacrificou por mim e por você, a ponto de tirar os nossos pecados, limpar a humanidade. E ainda assim nós não entendemos quem ele é. E aí, como que um Deus, além dele ser Deus, ele também é espírito. Ele não é material, nem visível. 2 Coríntios 13, 17, diz: ora, o Senhor é espírito, e onde o espírito do Senhor está, ali há liberdade. Aonde o espírito do Senhor está,
à liberdade. Deus é três. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus é o único que existe três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que as pessoas não conseguem entender. Tem muita gente que não consegue entender como um é três. Três em um. Os três são iguais em glória, em substância e essência. Entende? Deus também é impecável, é santo, impecável. Não há nada de ruim em Deus. E por isso Ele nos convida a sermos santos. Essa seria a conversa na praia com o nosso filho, com o Arthurzinho. Isaías vai falar também, no capítulo 6, o versículo 3: e proclamem uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é infinito, Ele sempre existiu, e o seu tamanho não dá para saber. Deus é poderoso, Ele criou tudo que existe no universo, a cada detalhe. São tantos detalhes que eu e você não somos iguais. Nem gêmeos, existem gêmeos idênticos, mas nem todos eles são iguais. Tem um detalhe, tem alguma coisa que diferente, age diferente. Pode ser físico, aparente 100%, mas no pensamento, na postura, ela é diferente. Você é feito com detalhe. Detalhe grandioso. Deus é um Deus invisível, mas real. Invisível, mas real. E reina para a eternidade. Deus vê tudo, sabe de tudo. Não adianta esconder dele. Não adianta fugir dele. Não adianta não querer fazer o que ele pede para você. Que ele vê tudo. Uma vez eu preguei aqui e falei que não adianta você esconder debaixo de uma cadeira ou de uma poltrona. Que ele sabe que você está ali. Então, ele é invisível, mas real. Ele vê tudo, sabe de tudo. Deus é perfeito, ele não falha. Nunca falha. Nós falhamos, nós erramos. E como erramos, e como falhamos. E o que ele espera de mim e de você é que nós nos arrependemos. Todos os dias. Nos prostramos diante dele e falamos para ele: santo é o Senhor, tenha misericórdia de nós, muda o meu ser, muda essa coisa pecaminosa que há em mim, muda o meu jeito, muda tudo, transforma. Deus não erra. Agora, eu posso conhecer a Deus?
como eu conheço a Deus? Pelos feitos que Ele já fez na minha vida, pela história de caminhada de que Ele me transformou, mudou a minha história, me perdoou, porque quando Deus te perdoa, Ele pega e joga no mar do esquecimento. Ele já nem lembra mais. Agora, você já pensou na nossa possibilidade de perdoar? A gente não pega e joga no mar do esquecimento. A gente guarda aquilo no seu oceano de... de julgamento. Eu ia falar outra coisa, mas de julgamento. Você gera doenças, problemas, porque não perdoou, porque não... Sabe, a galera normal fala que não liberou a palavra. Não, eu não libero o perdão, eu não faço, por quê? Se Deus, Ele pega o nosso pecado, pegou tudo, perdoou, jogou no mar do esquecimento, Ele não lembra o que você fez ontem. Chegou diante dele, falou com ele, pediu perdão, falou: Deus, me remide, me tira do pecado. Daqui, ele não lembra mais, só que, pum, na ponta e vírgula, segue de novo, meu filho. E ele sabe que você vai errar. E ele sabe também que você vai prostrar diante dele. A hora que aí, não sei. Aí depende de você. Eu sei que a minha hora, o meu momento, eu sei qual é. Todos os dias eu falo com ele: Deus, tem misericórdia da minha vida. E aí a pergunta: posso conhecer a Deus? Sim, claro que sim. Mas para muitos é difícil entender que Deus é. E por isso decidiu revelar por nós, através de uma forma que dá para compreender, como eu disse no início. A forma de pessoa. Deus se transformou em homem e viveu como nós, como eu e você. João, capítulo 1, versículo 14, diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória como um único unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que era o Verbo se fez carne e revelou a nós, através do seu Filho. Cara. E ainda assim, não é fácil compreender quem é Deus. Nos momentos mais difíceis da vida, a gente não consegue entender por que Deus fez tanta coisa, fez certa coisa. Porque aconteceu dessa maneira. Deus é um ser imutável. Deus é um ser bondoso. Deus é um ser supremo, incompreensível, todo-poderoso, inefável. Interessante que hoje eu fiz umas gracinhas e ninguém riu. É porque a palavra de Deus é muito mais forte, né? Todo mundo treme na presença de Deus. Brincadeira. Sabe? Treme na presença de Deus. Durante essa série, essa minissérie, a gente vai estar falando sobre isso. E quando se fala em Deus, tem muita coisa para falar de Deus. Tem muita coisa. Então, dividimos elas em alguns
em etapas. Então, não falte os domingos. Porque se você ainda tem dúvida de quem é, de como é, o que vai ser, o que vai acontecer com você, venha aqui no domingo. Você que está aí do outro lado, na internet, tem curiosidade de saber, de conhecer e sentir mais isso, o que é de Deus, o que tem preparado para você, acompanhe a gente aqui, Capela, e que Deus vai fazer algo transformador na sua mente, tá bom? Eu espero você todo domingo aqui, para você que está aí do outro lado, 19 horas no domingo, e a gente aqui no domingo, às 10 horas da manhã, tá bom? E com isso, eu quero finalizar aqui com quem é o seu Deus e quem é Deus para você. Quero que você vá para casa e analise, pense, respire isso. O seu dia a dia, o seu levantar, o seu acordar. Olhe para si mesmo e fala: cara, eu estou vivo, estou respirando. Eu sinto Ele em mim. Eu consigo sentir. Eu sinto Deus quando eu olho as pessoas na rua com alguma dificuldade, necessidade. Eu sinto Deus quando eu vejo que tem alguém clamando por misericórdia, por justiça. Eu sinto Deus. Mas a pergunta é: quem é o Deus que rege a sua vida? Quem é Deus? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui conosco. O Senhor habita nos meios dos louvores, no meio de tudo. Obrigado por esse momento. Obrigado por, a cada dia, o Senhor mostrar para nós o caminho, o seu caminho, a direção que devemos seguir e a forma que devemos fazer. Por isso, obrigado, Jesus, obrigado, Deus, obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já fez, vai fazer e continua na nossa vida. Nos dê um domingo de paz, de amor, de alegria, de saúde. Nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, é isso. Deus abençoe vocês. Espero você aqui domingo para a gente dar continuidade disso, tá bom? E, de verdade, pense e, se você tiver alguma questão a se resolver com Ele, com Deus, se resolva e se chegue próximo dele. E aí sim, tudo vai mudar. Aqui na capela a gente não fala que Deus vai mudar a sua vida, a gente coloca uma impulsação em você. Cara, a mudança que vai ser na sua vida vai ser quando você entender que Ele é e o porquê que você existe e para onde você vai com Ele. Então, nada de pressão e é você e Deus. Quem é o seu Deus? Show? Deus abençoe. Ótima semana. Te espero aqui semana que vem. Até mais.